Olá, olá, me chamo Silmara e eu gostaria de estar passando, aqui uma série de vídeos, abordando aulas sobre ciências, biologia, que eu acredito serem muito importantes, tanto para provas quanto concursos. Isso me ajudou bastante, por isso eu gostaria também de estar passando, também, esses conhecimentos, para também ajudar, nesses casos, como me ajudaram bastante. Nesse vídeo, eu vou estar abordando sobre as relações ecológicas. Relações ecológicas, dentro, da ecologia, nada mais são do que relações entre as espécies, a convivência, como que elas vão estar vivendo uma com a outra. Ela vai causar prejuízo? Não vai causar prejuízo? Então, temos aqui divisões. Temos a intraespecífica. Intraespecífica vão ser relações entre indivíduos de mesma espécie. Beleza? Mesma espécie. Que poderá ser harmônica. Harmônica é uma relação em que não há prejuízo a nenhum dos indivíduos. Ou poderá vir a ser desarmônica, em que pelo menos um dos indivíduos acabará tendo prejuízo. Temos também as relações interespecíficas, espécies diferentes. Beleza? Que também pode ser harmônica ou desarmônica. Então, começando aqui pelas relações intraespecíficas, que é de mesma espécie, dentro das relações harmônicas, que não vai causar prejuízo, temos como exemplo colônia. As colônias, elas são relações entre seres de mesma espécie que vão estar unidos em si anatomicamente. Elas não se desgrudam, elas ficam lá juntas, unidas, cooperando uma com a outra. Como, por exemplo, os corais, as esponjas. Então, são exemplos de colônias. Já a sociedade são também de mesma espécie, indivíduos, só que não são juntos anatomicamente, são indivíduos, cada indivíduo por si. Só que eles convivem em sociedade, colaborando para conseguir alimento, moradia. Eles se organizam, como, por exemplo, no caso das abelhas, das formigas. Esses seres, vão se organizar, para poder conviver em sociedade. Agora, relação desarmônica, em que há prejuízo em uma das espécies. Dentro dela, temos o canibalismo. O canibalismo, ocorre, quando um ser de mesma espécie acaba se alimentando do mesmo ser. Por exemplo, uma fêmea de uma espécie, logo após a cópula, se alimenta do macho. Em alguns casos, entre algumas espécies. Então, isso é o canibalismo. Já a competição, é seres de mesma espécie competindo por alimento, por território, como, por exemplo, leões competindo lá pelo mesmo território. É uma competição. Então, um vai se beneficiar e o outro vai acabar sendo prejudicado. Então, aqui nós aprendemos sobre as relações intraespecíficas, mesma espécie. Agora, nas espécies diferentes, interespecíficas, dentro das relações harmônicas, temos
o mutualismo. Mutualismo é quando ambas as espécies diferentes vão se beneficiar, as duas vão ter benefícios. Ela pode ser dividida em dois grupos, né? Obrigatório é quando as duas se beneficiam uma da outra, oferecendo alimento, ajudando, só que não convivem separadas, uma sem a outra não sobrevive, como, por exemplo, os líquens. Os líquens são grupos de fungos, né, junto com cianobactérias, ou então fungos e algas que vão estar lá, vivem juntos, né, mas se separar não conseguem, então é obrigatório. Mas também esse mutualismo pode ser facultativo, quando espécies, né, diferentes, como por exemplo uma flor e um inseto polinizador, a flor vai se beneficiar quando o inseto, né, polinizador, ele pega o pólen e distribui o pólen dela, né, e essa flor pode crescer e se desenvolver em outros locais. E, ao mesmo tempo, o inseto polinizador se beneficia se alimentando daquele pólen. Então, ambas as espécies vão estar se beneficiando. Então, é o caso do mutualismo. No comensalismo, uma das espécies vai se beneficiar, mas não vai ocorrer prejuízo, não vai prejudicar a outra espécie. Como, por exemplo, uma espécie se alimentou e deixou restos no local, então uma outra espécie vai e se alimenta daqueles restos que essa espécie deixou. Como, por exemplo, leões deixam restos lá de um alimento, aí vem um urubu e vai lá e se alimenta daqueles restos. Então, é um caso de comensalismo. Dentro do comensalismo, temos uma divisão interessante, chamada inquilinismo. No inquilinismo, né, uma espécie vai viver, né, em outra, né, não prejudicando essa outra espécie, apenas usa como moradia. Inquilino, lembra a palavra inquilinismo com inquilino, moradia. Como, por exemplo, uma orquídea vivendo em cima de uma árvore. Ela é inquilina, está lá vivendo, mas não está prejudicando. Já nas relações desarmônicas, vai ocorrer prejuízo, certo? Em uma das espécies. Então, temos o amensalismo. No amensalismo, uma espécie acaba impedindo o desenvolvimento de uma outra espécie, o crescimento. Como, por exemplo, um fungo exalando uma substância que acaba inibindo, né, impedindo o crescimento de certas bactérias. Então, é o caso de um amensalismo. Temos aqui, dentro das relações interespecíficas, também competição, que nem tivemos na intra, né? Só que aqui é entre espécies diferentes, que vão competir por alimento, por território. No parasitismo, é um exemplo muito comum, quando um parasita está lá vivendo dentro de um hospedeiro e se alimentando de proteínas, de alimentos desse hospedeiro, acabando prejudicando e causando doenças a esse hospedeiro. Como, por exemplo, temos a lombriga, a tênia. Então, ele é parasita, está vivendo dentro de um hospedeiro, causando prejuízo a esse hospedeiro. E, por último, aqui, entre as principais, né, relações ecológicas, temos o predatismo. O predatismo é quando um predador vai lá e caça, né, e mata uma presa, né, uma espécie mais fraca para se alimentar. Então, no caso, é um caso de predatismo. Então, isso ocorre entre as espécies diferentes. Então, né, englobamos aqui, né, essas são as principais relações ecológicas. Intra, que é de mesma espécie, e inter, de espécies diferentes. Beleza? Bom, então por esse vídeo é só. Não me esticar muito, né, para também
não causar muita confusão, né? Não ter muita coisa para não prejudicar, né, o acompanhamento, né, de vocês. Mas então aqui são as principais relações, né? Então, se vocês gostaram, né, desse vídeo, né, por favor, né, podem repassar. Isso ajuda muito, né, para quando a gente vai fazer alguma prova, concurso, para estudar. Então, pode ajudar bastante. Então, se vocês gostaram, podem dar like, compartilhem. Se puderem se inscrever, né, que eu vou tentar, aos poucos, né, também fazendo mais vídeos, né, para poder ajudar, né, nessa jornada, né, que é muito complicada. Sei que é complicado quando a gente vai estudar para um concurso, uma prova, né, às vezes muito conteúdo. Então, isso aqui para ajudar, né? Então, muito obrigada para quem assistiu. Aí, se puderem dar o like, compartilhar para as pessoas. E é isso. Tchau, tchau.